gente, meu nome é Sara. Prepare seu café ou a sua água, que hoje o bate-papo tá muito bom. Oi, gente, meu nome é Brena. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Psicodelas. Nós somos estudantes da UniMB e estamos no 4º semestre de Psicologia. Oi, pessoal, meu nome é Lopícia e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está bastante em alta no nosso dia a dia, psicologia organizacional. Oi, pessoal, me chamo Vitória e vamos falar para além da teoria, tá? Porque o importante mesmo é a nossa prática também. E nós, enquanto estudantes de psicologia, fomos a campo. Vamos visitar o Supermercado Queiroz, que faz parte do Grupo Queiroz, uma rede de supermercados que está em toda a região do nosso maciço. Atua no mercado há mais de 30 anos, então a gente tem muita história para contar. E para agregar aqui também no nosso podcast, convidamos a psicóloga organizacional que atua nas empresas, a Graciele. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, a gente sabe que a psicologia, ela também é prática, é olhar, é sentir o ambiente. Então fica com a gente que esse podcast ele está recheado de muitas coisas interessantes e reflexões. Então, para a gente começar agora de uma forma bem simples, pessoal, vamos começar com a nossa primeira pergunta para a Graciele. Então, Graciele, diga para a gente o que faz um psicólogo organizacional na prática, no dia a dia mesmo. Essa pergunta é muito interessante porque quando a gente para pensar sobre o psicólogo dentro das organizações, é muito clichê pensar que o psicólogo se limita ali ao subsistema de recrutamento e seleção, né? Estar ali nas contratações, fazer testes psicológicos com as pessoas que estão chegando na empresa, né? Que estão fazendo processos seletivos, mas na verdade não se limitar a isso. O psicólogo ele consegue atuar em outros subsistemas também, né? Tanto o treinamento e desenvolvimento, como a parte de saúde do trabalhador, principalmente com a atualização da NR1, né, que trata agora sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, cada vez mais a gente vê as portas se abrindo para os psicólogos, né? O que não é para ser assim uma novidade, uma vez que a psicologia ela se insere no Brasil através desse campo, né? Foi o primeiro campo da psicologia a ser inaugurado aqui no Brasil, que foi a psicologia organizacional. Certo. E, assim, na sua vivência, né? O que mais desafia as empresas hoje em relação ao comportamento das pessoas? Nossa, são tantas coisas. E a gente for parar para pensar, assim, porque o psicólogo, ele tá ali meio que fazendo uma mediação também, né? Vem a diretoria que pensa uma coisa, né? Vem o gestor que já pensa outra coisa, e aí, ao mesmo tempo, o colaborador que tá ali querendo outra coisa da empresa, e a gente tá ali meio que para mediar e para não para resolver, mas para tentar diminuir um pouquinho esses conflitos também, né? O que vocês acham? Vocês fazendo a visita de vocês? Na visita, a gente percebeu o que o clima influencia muito, né, Graciele? A gente percebeu que em alguns setores, né, o clima ele flui melhor. Não sei se vocês perceberam que em alguns setores o clima não estava tão bom. Então, e a gente percebe o clima, a gente sente e entende o quanto o clima é importante dentro de uma organização, né, gente? A gente nota, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade diferente no ambiente de trabalho. Isso é muito visível, pelo menos na nossa visita a gente notou muito isso. Que alguns são mais fechados, né? Outros já são mais, assim, conseguem entender melhor ali a dinâmica, mas outros a gente vê mesmo que são mais introspectivos, né? E aí a gente entende do nosso papel, né, enquanto observadores, a gente percebeu o quanto que a gente tem possibilidade de trabalhar dentro daquele espaço para melhorar o clima organizacional e proporcionar um ambiente, né, agradável para todos os colaboradores. E aí, gente, aproveitando aqui a nossa psicóloga organizacional, Graciele, quando o clima não está tão bom, o que a gente pode fazer? Porque a gente observou, né, alguns comportamentos, o clima organizacional ali, mas e quando não está tão bom? Quando que o psicólogo organizacional começa a agir? Então, a gente tem que pensar, primeiramente, no que o psicólogo se propõe a fazer.
né? Enquanto estar ali enquanto observador da realidade e também transformador do meio, né? Quando a gente para pensar, o trabalho, a organização é ali um espaço de socialização. Então, onde tem pessoas se relacionando, onde tem relações sociais, também vai ter conflitos, né? Então, quando existe esse conflito, quando surge esse conflito, a gente primeiro tem que voltar, né? Dar 2 passos para trás e pensar da onde isso está vindo, da onde esse conflito surge, para que a gente possa pensar uma intervenção. E essa intervenção ela também não é uma receita de bolo, não é como se eu fosse fazer uma pesquisa de clima organizacional e ao mesmo tempo dessa pesquisa já fosse sair o resultado. Não, isso tem todo um estudo prévio, né, toda uma análise prévia para entender o contexto para aquelas pessoas, entender qual é o ambiente que elas estão se relacionando, para ver qual que é o problema e como que a gente pode tratar. Então, por exemplo, um conflito que eu vou abordar entre um colaborador operacional e o seu gestor vai ser diferente, por exemplo, de um conflito que eu vou abordar entre gestor ou gestor e diretoria. Então, a gente tem que estar atento a isso. E eu acho que o papel do psicólogo é justamente isso, perceber o lugar de cada pessoa dentro daquela relação, né? Porque, querendo ou não, tem esse lugar. As pessoas falam de lugares diferentes. Então, é muito disso. Se vocês forem me perguntar, como é que você resolve? Não vou ter uma resposta pronta. A gente analisa conforme o dia a dia, conforme a situação que a gente tem. É muito de acompanhar a rotina, né? Observar o comportamento. Até porque a gente viu, né, o momento que a gente chegou lá e observou e a gente aplicou lá o treinamento, foi só um momento. Então é muito mais amplo, né? Tem o dia. A gente teria que ter a experiência da vivência, e né? passar bem mais tempo. Bem mais tempo. E conseguir perceber mais o ambiente, né, gente? E falando em rotina, eu anotei aqui no dia da nossa visita que o que chamou a atenção é que a rotina realmente é bem puxada, né? Como a psicologia organizacional pode ajudar na saúde mental dentro das empresas? É um ponto muito importante, porque quando você fala sobre isso, sobre saúde mental nas empresas, é um tema que está muito em alta, principalmente com a atualização da NR1, né, que trata sobre os riscos psicossociais, como eu vim falando. E cada vez mais a gente fala sobre saúde, né? Sobre saúde psicológica, saúde mental dos nossos colaboradores. A gente fala de um ambiente de supermercado em que a rotina realmente é muito puxada. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Será que é um treinamento com os nossos colaboradores para falar sobre inteligência emocional? Será que é um plantão psicológico que poderia estar ali também para ajudar, para ouvir? Será que é proporcionar apenas um momento de escuta, né, para o nosso colaborador? Porque às vezes a rotina ali está tão puxada, o dia a dia está tão corrido e a gente não tem um momento para parar. E eu acho que a psicologia é muito disso, né, da gente parar para escutar o outro. Então, é nesse sentido que a gente desenvolve as nossas ações, né? Treinamento é importante, palestra é importante, mas volta a falar sobre o dia a dia também. E sobre motivação, existe alguma estratégia que realmente funciona ou isso varia muito de equipe para equipe? Isso é uma resposta totalmente pessoal, certo? Mas eu acredito que varia muito de equipe para equipe, né? A minha gestora, quando a gente falou sobre motivação um tempo atrás, ela falou assim, primeiro você tem que entender o que a pessoa entende para ela se sentir motivada, né? O que ela entende como reconhecimento, por exemplo. O reconhecimento dessa pessoa vai vir de uma palavra de afirmação, o reconhecimento dessa pessoa vai vir através de uma meta, o reconhecimento dessa pessoa vai vir através de um aumento de salário. Então, quando a gente pensa em motivar uma equipe, é claro, né, que tem as receitas mais fáceis, né, ali, de tentar mostrar um vídeo, né, motivacional, fazer um treinamento ali com o pessoal, ou então estabelecer uma meta. Mas a gente tem que lembrar que são pessoas e que pessoas são diferentes. Então a gente tem que entender o que para elas naquele momento faz sentido, entendeu? Para a gente poder pensar na motivação.
Faz sentido pra vocês. Muito. Porque a gente entende que, infelizmente, tem muitas empresas que não têm esse cuidado com os funcionários. Não tem uma gestão de pessoas Que valoriza, né? que veja como ele está se sentindo, porque ele está ali na linha de frente. Né? Ele que vai dar o retorno, é ele que vai ali fazer o melhor possível para que possa ter um rendimento à empresa, né? Assim, É o contato direto, né? o contato direto. Então, precisamos realmente entender como estão esses trabalhadores, como estão esses funcionários, porque agrega o quê? Doenças, né? Ansiedade, muitas vezes depressão. E o psicólogo, né, vai ser o atuante ali para poder ser aquele apoio para que não fosse gerar uma causa assim, maior naquele funcionário. E assim, eu não sei se vocês perceberam, né, que a nossa estratégia, o nosso plano, que foi aplicar o treinamento com os colaboradores que se destacam ali no meio, né, para eles entenderem o quanto que eles são importantes e que eles formam outras pessoas. Eu percebi que eles ficaram super motivados, porque a gente enxergou isso neles, né? E até a questão da pessoa se sentir percebida, né? Olha, o que eu tô fazendo tá sendo visto, né? Estão me notando. Então, isso faz toda a diferença. Totalmente, né? Quando vocês chegam lá com essa nova intervenção de vocês, de pensar, a pessoa, vamos reconhecer aqui uma pessoa de cada setor pra gente mostrar, né, que o exemplo dela diário ali, comportamento diário dela faz a diferença, porque às vezes as pessoas não sentem que estão fazendo a diferença, né? Isso. Então, importante demais. Porque acaba, como é um serviço, é um trabalho que você tá sendo remunerado, a pessoa, fica no automático, né? Não, eu tô fazendo meu serviço aqui. E quando a pessoa é notada, é percebida, a pessoa, poxa, então o meu trabalho tá fazendo diferença, né? E o tema da nossa intervenção foi aprendendo com quem faz bem feito. E a gente viu, né, o quanto isso, os olhos brilhavam, quanto faz realmente a diferença lá no cotidiano deles, eles serem reconhecidos. É exatamente o tema da gente. E aí a gente percebe que pequenos gestos causam um grande significado, né? Porque pelo que eu perguntei, o tempo que eu estou lá, né, a gente nunca fez essa ação, né? E assim, chegar, reconhecer onde cada setor e ele vestir esse papel de alguém que é um agente de mudança e que contribui para a empresa, foi muito significativo esse nosso momento lá. E aí eu já queria, né, fazer a minha pergunta que eu anotei aqui. Vamos falar sobre energia, gente. Tipo assim, a gente também percebeu que cada setor tem uma energia diferente. Então, isso é comum? Vamos lá. Isso é comum. Toda generalização é perigosa. Mas assim, o que a gente vê é que geralmente os setores eles têm perfis, né? As pessoas elas conseguem se encaixar melhor em um setor de acordo com o seu perfil. Então, por exemplo, às vezes no setor financeiro não vai ser legal ter uma pessoa ali que esteja falando o tempo todo ou que seja muito agitada. Sim. Porque ali é um setor que eu preciso de uma pessoa mais analítica, realmente, né? Que esteja ali mexendo com números, que precisa estar concentrada na maior parte do tempo. A Vitória já não daria. Não dou para setor financeiro. Eu acho que se encaixaria. Com certeza. Você vai ter Experiência do financeiro, então. contrata ela, viu, Graciela? A próxima visita vai espalhar comigo. Então, realmente é muito disso, né? Por exemplo, no RH, geralmente a gente vai ter pessoas que estão ali, são pessoas mais extrovertidas, né? Que vão ser quem vai receber as novas pessoas da empresa, os novos colaboradores, que vai integrar as pessoas. Então, talvez um perfil que seja mais divertido faça mais sentido para essa área. Ou para a área do marketing também, que precisa estar se comunicando com pessoas de fora. Então, tem sim. Eu imagino que tem assim, né? Cada setor passa um pouquinho dessa energia diferente. Né? Sim, sim. E como é que a psicologia compreende a diferença de cada setor, no caso, para a gente poder correlacionar, porque um setor vai precisar do outro, né? Como é que a psicologia entraria nesse sentido? Nossa, eu acho essa pergunta muito complexa. Deixa eu tentar organizar. Como é que a psicologia pode contribuir com isso, ao meu ver, né? Quando a gente percebe
quando a gente tem esse olhar voltado mais para o perfil comportamental de cada pessoa, a gente consegue não prever, mas imaginar onde cada pessoa poderia se adequar melhor, né? E aí, nessa adequação, onde a pessoa vai estar, onde ela vai trabalhar melhor, a gente consegue pensar também nessa comunicação entre setores. Então, acho que é isso. A organização realmente é um tecido. Um precisa do outro e precisa estar tendo essa comunicação. Mas, por exemplo, no corpo humano, a gente tem o pulmão, que vai se relacionar com o coração, mas que são coisas diferentes. Então, quando a gente pensa na organização, é uma coisa parecida, né? Então, ali, cada um fazendo seu trabalho para contribuir com o todo. A gente nota, né? Quando a gente foi lá, que a gente foi em cada setor, a gente nota a diferença, assim, da energia. Por isso, da minha pergunta. E para as empresas, eu anotei aqui uma outra pergunta, que ainda não investe nessa área. Qual conselho você daria? Invista agora. Tá perdendo tempo. Invista agora. Porque, assim, entrando em outro assunto, mas que também se relaciona com isso, que um dos maiores problemas das empresas atualmente é conseguir pessoas que estejam ali, que passem bastante tempo ali. Se a gente for pensar na geração dos nossos pais, geralmente os nossos pais encontravam um trabalho estável e passavam Então, na organização, a gente percebe uma rotatividade muito grande, né? Sim. Então, perceber logo desde o começo ou antes da contratação qual pessoa que tem o perfil ideal daquela empresa, que compartilha da cultura daquela empresa e dos valores daquela empresa, vai se adequar melhor e vai passar mais tempo, né, com a gente, que é o ideal. Eu não sei se vocês perceberam, a Graciela falou sobre cultura e na farda deles, atrás, tem os valores. Tem todos os valores da empresa. Isso é uma ação, né, Graciela? E isso me chamou a atenção, né? Isso, pra estar ali lembrando. Vestir a camisa, né? Isso. E detalhe, nas costas, porque sempre, ó, a Larissa tá de costas, eu tô vendo ali, trabalho em equipe, Isso. fé, dedicação, e sempre visualizando, né? Ou seja, não é tão à toa. Não, é tudo, é psicologia. E assim, gente, quando os valores pessoais divergem dos valores organizacionais, a gente percebe na prática e no dia a dia, né? Entra em conflito, não tem como a gente fingir ser uma coisa que a gente não é, principalmente no trabalho, porque se vocês forem reparar, a gente passa 8 horas do nosso dia no trabalho, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho e na organização do que com os nossos familiares. Então, por isso que é importante, né, ter ali esse alinhamento com os valores. É verdade. O que vocês acham? Mas o que vocês acham? Falando muito. Não. Perfeito. Perfeito para a nossa atualidade, né? A tecnologia vai avançando, nós sabemos disso, mas a saúde ela é primordial. Então, trabalho, né? Pessoas reais precisam ser cuidadas. Sim. Bom, gente, a gente amou a visita. A gente amou o tema. Ai, foi amou. Se a gente pudesse, passava aqui horas. E foi um papo super rico, que a gente aprendeu muito lá na visita, com a Graciela também. Mas a gente tem que encerrar, né? Obrigada, Graciele, por ter compartilhado conosco de uma forma tão simples, né? E tão acessível para nós e para você que vai assistir. E para você que ficou até aqui, muito obrigada. E que esse episódio tenha mexido com você e que você vai guardar esse tema sobre clima, psicologia organizacional. Então, gente, é isso. E até o próximo episódio de Psicodelas!